Olá, gente! Bem-vindas a mais um podcast Verdadeiramente Livres. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Essa mulher que tem rompido barreiras, que tem sido uma voz potente nesse tempo, transformando vidas. Gente, ela é demais. Olha só, ela é esposa, ela é mãe, ela é empresária, ela é criadora do método Romper, um método incrível que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, ela vai contar um pouquinho pra gente como que é esse método dela, mas ela é empresária no ramo pedagógico, tem uma das maiores empresas de materiais pedagógicos do Brasil, enfim. Com vocês, Thalita Mazzi. Obrigada, Tá, por estar aqui. Oh, que alegria, Camila. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou muito honrada em estar aqui com você e vai ser muito especial, tenho certeza. Eu que agradeço, Te admiro sua história, admiro o que você carrega, o seu posicionamento, a sua coragem. Gente, pensa numa mulher de coragem, essa mulher. Amém. Amém. É forte, Brasil. É forte, Brasil. Ela tem ainda essa chamada. Ei, Brasil, é forte. Então vamos. Bora tá. lá. Eu te admiro por quê? Por várias coisas. A Thalita é mentorada do The Next Life. E aí, já há 2 anos, então a gente vem se aproximando cada vez mais. E aí a gente consegue entender um pouco mais, né, de quem é a pessoa, e aí a gente vai se aproximando das famílias e vai entendendo a casa da pessoa, a empresa da pessoa. E eu te admiro pela esposa que você é, o seu marido também é incrível, pelas filhas, a família que você constrói, a sua dedicação como mãe e como empresária. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, começa contando pra gente, por que a área de educação? Considerando que você é mãe, né? Enfim, tem filhas, por que a área da educação? Vamos lá, Camila. Eu acredito que às vezes as pessoas elas romantizam o empreendedorismo, o propósito, tudo isso mais. A real é que eu caí de paraquedas no mundo do empreendedorismo. Eu caí de paraquedas no mundo da educação. Para mim foi de paraquedas, mas para Deus eu sei que Ele sonhou e Ele planejou isso para minha vida em todo o tempo. Sim. O que acontece? Eu sou estatística por formação, sou formada em estatística, e eu me apaixonei por um físico nuclear. Olha que loucura! E a minha sogra é matemática, por formação também. Então, né, nos encontramos ali no universo das exatas, casei com o César, incrível. E a minha sogra tinha uma pequena empresa de materiais pedagógicos, porque ela era professora e ela fazia na mão, recortar, aquela coisa bem artesanal, ela fazia na mão alguns recursos que ela inventava para matemática. E as aulas dela eram sempre muito melhor, muito mais incríveis. As notas eram muito mais altas, porque ela usava esses recursos na aula dela. E uma certa época o Ângulo pediu para ela fazer alguns materiais, ela tinha que emitir nota, e para isso ela criou um CNPJ, e foi assim que nasceu a MMP. Olha, gente! E ela ficou com a MMP por 16 anos, só que a MMP tinha produtos incríveis, bem artesanais, só que era uma empresa pequena, era só ela e a irmã, era numa casa, começou no quarto dela, e aí depois ocupou mais alguns cômodos e era uma casa. E ela é professora, marido médico, faleceu, ela queria se aposentar. E ela falou assim, não dá mais para mim. Hoje eu entendo, olhando, que foi um burnout que aconteceu com ela. E ela realmente chegou num limite, ela falou, não quero mais. A minha sogra, ela tem 3 filhos. Um era médico, né? Tava fazendo medicina, não tinha interesse nenhum em assumir a empresa. O meu marido, programador, ganhava super bem na época, então ele também não tinha como sair do emprego dele com o salário que ele tinha e assumir a empresa. E o outro estava na França fazendo pós-doutorado. Eu era bancária, havia saído ali de crises também, que não estava bem, e eu engravidei da Isabela, da minha primeira filha. E na minha cabeça, gente, deixa eu contar algo para vocês. Até imagino. Eu tinha na cabeça que empresário tinha uma vida muito tranquila, que empreender, eu seria dona do meu horário, eu seria dona da minha agenda. Eu falei, então por que não? Eu abri mão da minha carreira, eu era bancária, trabalhava na área de fraude, de risco, né, já estava numa área executiva legal. Falei, mas quer saber? Eu não aguento mais ir e voltar para São Paulo todo dia. Eu vim da BC Paulista. Eu falei, eu vou abrir mão da minha carreira e eu vou assumir a empresa da minha sogra. Então, eu vou para lá porque vai ser mais tranquilo. Afinal de contas, eu vou ter mais qualidade de vida. Eu não vou precisar mais demorar tantas horas para ir e voltar. Gente, que ledo engano. Posso fazer o que eu quiser. Que ledo engano. Eu cheguei, quando a minha filha fez 4 meses de vida, eu assumi a MMP.
Então, cara, respondendo a sua pergunta, eu caí de paraquedas no empreendedorismo, mas o empreendedorismo, ele me achou. E o propósito, ele foi me achar logo depois. Porque eu entrei com uma filha de 4 meses, com um trauma materno ainda de ser mãe, eu não entendia, 20 e poucos anos. Se organizando ainda. Tinha, na época, a minha sogra, a irmã dela e um funcionário que ficava meio período só, porque a empresa era muito pequena. O catálogo era uma folha de sulfite, atendia o telefone falando alô. Era uma coisa assim muito caseira mesmo. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha potencial, mas as pessoas não me respeitavam. Eu entrei por um lado, por um dia, a minha sogra saiu no mesmo dia à tarde. Ela estava realmente não teve uma sucessão, não, ela não fez por mal, é porque ela realmente estava exausta, ela não tinha mais emocional. E aí eu perguntava, mas quanto que a empresa fatura? Quanto que a empresa não fatura? Ela falou assim, não sei. Eu só sei que dá lucro, porque ao longo desses anos eu comprei imóveis. Ela misturava pessoa física com jurídica, uma loucura. E ela não tinha nada. Tem algum para planilha, algum controle? Não. Para você falar com os fornecedores, está aqui a agenda telefônica. Então, foi nesse caos, foi nessa situação, né, em que eu assumi. O funcionário que tinha não me respeitava, porque ele tinha mais idade, tanto de casa quanto de idade mesmo. Ele falou, o que essa pirralha vai querer me ensinar? E aí eu me vi refém do funcionário, porque ele sabia tudo e eu não, para poder me passar as informações. E aí eu comecei a ver uma série de coisas, até um belo dia que eu fui para o Sebrae, me internei no Sebrae, fiz todos os cursos para me tornar, sabe, uma empreendedora. Uma coisa é você ser líder. Tem muitas pessoas que vêm do executivo, que vêm de uma carreira de liderança. E eu vim de uma parte de executivos do banco. Só que é totalmente diferente você ser um líder na empresa de você vir empreender. As pessoas não têm ideia do abismo que é. Exato. E aí eu me vi como uma oportunidade financeira, mas até então não era o meu propósito. Sim, não estava preparada, pronta, não tinha ferramentas, nada. Só que quando eu entendi o poder daquele material nas mãos das crianças, os depoimentos que eu tinha do professor, dos alunos e daquilo que transformava o material, eu falo para você que a gente não vai atrás do propósito, o propósito nos encontra. E no meu caso, meu propósito me encontrou. Me encontrou onde eu ainda nem tinha noção da dimensão de tudo que ia acontecer. Então, a MMP ela aconteceu dessa forma muito embrionária, aconteceu dessa forma muito caseira, numa loucura, no meio da minha maternidade, com muitas dúvidas, sem eu ter as ferramentas, de fato, de uma empreendedora, sem eu ter a mentalidade de uma empreendedora, por mais que eu tinha um perfil de liderança. Então, olha, para você, nem sempre o líder, ele é um empreendedor. A gente precisa ter a consciência e desenvolver algumas habilidades. Desenvolver, sim, de gestão, exatamente. Né? Uma série de coisas. E aí eu fui para o Sebrae, eu me internei lá. E eu fiz um curso chamado Empretec. Já ouvi, sei. Ele é sensacional, gente. Até hoje. Ele é maravilhoso. E nesse curso, existe como se fosse uma competição, onde você cria empresas e daquela semana vem um campeão. E eu ganhei, dos 3 prêmios que tinha nesse curso de uma semana, eu ganhei 2 dos prêmios. Por que eu estou contando isso para você? Porque esse Empretec foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu achava que qualquer coisa que eu fizesse na empresa era devido ao que a minha sogra me deu, me proporcionou, e tudo o pessoal levava, né, mas está dando certo por conta disso, por conta daquilo. Porque ela criou, porque já recebeu Exato, pronto. Né? E aí, naquela questão do Empretec, quando eu ganhei os prêmios da melhor empresa, eu entendi que eu poderia ter sucesso fazendo qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. Olha. Que fosse vendendo bala na esquina, que fosse vendendo um kit, que Deus ele não unge métodos, ele unge pessoas. Sim. E quando eu tive a consciência que ele unge pessoas, eu entendi que eu estava ungida, preparada e habilitada para prosperar. Sim. Que não era sobre o que eu fizesse, mas era sobre aonde eu colocasse as minhas mãos. Olha. E esse entendimento, Camila, isso mudou a minha vida. E aí eu cheguei na MMP revolucionando. O funcionário não gostou, eu perdi o funcionário. Ele foi embora. E eu me vi ali sozinha, num desafio, entrou um pedido. E aí eu me reinventei como empresária. Parei de me sentir refém, porque eu tinha medo de demitir. Quando a gente tem uma empresa pequena, nós temos medo de demitir funcionários pela falta que ele vai fazer. E isso, às vezes, traz a piora para a nossa empresa e não ao contrário.
E aí eu comecei a entender algumas chaves poderosas. E 1 ano e meio depois, eu saí daquela casinha de 200 metros, totalmente caseiro. E aí nós já fomos para um galpão de 600 metros quadrados. Olha. Onde eu pude ficar com a minha cara. 2 anos e meio depois da minha vinda para a MMP, o César pediu as contas com mais de 10 anos de empresa. E ele se juntou a mim para ver na jornada. Geralmente, as histórias é que as mulheres se juntam aos maridos para ajudar no administrativo. Só que no meu caso foi o contrário. Eu assumi a empresa da minha sogra. Fiquei 2 anos e meio à frente, fui tocando. A empresa cresceu a ponto dele conseguir sair. E aí depois fomos para um outro galpão. E por último, para esse galpão em que nós estamos em Alphaville, a marca cresceu mais de 60 vezes. Hoje nós somos líder no Brasil em materiais pedagógicos de matemática. Mas foi por uma decisão, foi por um entendimento de propósito. Só que no tempo certo, onde o propósito me achou e eu não fui atrás do propósito. Olha, tá. Quanta chave! Gente, quanta chave. E olha só, isso me remete para o que a gente estava falando hoje no discipulado. Nós temos um discipulado toda quinta-feira e hoje a Thalita fez assim, quero compartilhar algo, né? Eu fico pensando se os nossos sonhos não estão muito pequenos diante dos sonhos de Deus. E isso já responde. Porque quando você chegou lá, qual era o seu sonho? Liberdade. Eu vou poder cuidar da minha filha, eu vou cuidar da minha agenda, eu vou desenhar a minha agenda, então eu marco coisas, desmarco coisas, enfim, eu tenho liberdade. E aí, quando você chegou lá, você entendeu que não era isso. Só que hoje, depois da empresa ter crescido 60 vezes mais, de você ter, né, pegado a empresa em um quarto, digamos, em uma casa, e ter transformado no que transformou, isso é a resposta de que os sonhos dele são muito maiores. E aí a gente chega naquele versículo que eu falei para você de manhã. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. E sequer chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, olha só, algo que você achou que ia ser pequeno, que era, né, ali, vai me sustentar, enfim, vai me dar uma liberdade, e de repente te levou para onde levou, e mais do que isso, você cumpre o seu propósito, você dá empregos, você muda a vida das crianças, né, porque a matemática, ela é vivida ali de uma outra forma. A MMP significa mude o modo de pensar. Então, até então, a gente estava nesse trabalho incrível de mudar o modo de pensar de crianças. E aí, pessoal, surgiu o método Romper. Depois eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas o método Romper nada mais é do que você mudar o modo de pensar de adultos também. Tá. Então, o propósito, ele não se altera. A movimentação, ela se altera. Então, quando a gente entende que Deus tem sonhos maiores para nós, a gente precisa se desapegar da forma como Ele quer se movimentar. Então, eu falo que eu não estou apegada a nada, exceto ao propósito. O propósito, ele se mantém. Agora, a movimentação, ele vai mudando as estações, ele vai mudando o formato. Eu nunca imaginei ter a vida que eu tenho hoje, impactar as pessoas que eu impacto hoje, aquilo que Deus me transformou, porque nessa jornada do empreendedorismo eu fui quebrada, Camila. Eu fui quebrada, eu quebrei muito do meu orgulho, eu quebrei muito do meu ego, Deus me quebrou. Eu precisei passar por muitas situações, eu tive um burnout depois de anos. Eu sei o que é você se sentir um lixo, eu sei o que você é, você se definir por aquilo que você faz e não por aquilo que você é em Cristo. Eu sei o que é você, sabe, se sentir derrotado, eu sei o que é você se sentir uma pessoa de sucesso, e eu sei também o que é você perder o coração das suas filhas por decisões de excesso de trabalho. Então, nessa jornada empreendedora, eu passei por muitas situações, e teve uma que me marca até hoje, que foi onde eu percebi que o pior fracasso é você ter sucesso onde Deus não quer mais que você esteja. Forte, Brasil. É forte, Brasil. Eu me lembro que eu não conseguia levar nem buscar as minhas filhas na escola pela minha jornada. E na minha cidade natal, eu tinha rede de apoio demais. Eu tinha mãe, pai, tio, tia, avó, todo mundo. Sim. E aí minha mãe levava e buscava as minhas filhas na escola para mim. Eu chegava às vezes 8 da noite, só, né, via elas um pouco, enfim. E eu percebi que eu estava perdendo, né, o coração delas. Sim. Não, eu não estava percebendo ainda isso, não. Eu queria estar mais presente. Tá. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Hoje eu vou buscar as minhas filhas na escola.
E aí, o que aconteceu? Eu fui buscá-las na escola, foi toda uma logística, uma operação de guerra. Eu desmarquei reunião, fui buzinando no carro, saí mais cedo, assim, foi um esforço operação para eu de guerra conseguir mesmo. chegar às 5h30 na escola. Eu sei que eu cheguei, sabe aquela sensação, tipo, eu venci? Sim. Eu consegui chegar, eu fui buscar ela na escola hoje, e eu, esbaforida, cheguei, quando ela abriu a porta, assim, da escola, e ela me viu, a pequenininha me viu, olhou para mim, eu achei que ela fosse dar um sorriso, tipo, ai, minha mãe veio me buscar. Ela olhou pra mim e começou a chorar. E falou assim, não é a vovó. Olha. Gente, naquele dia, eu me sentia a pessoa mais derrotada do mundo. Assim, a mais fracassada. Eu falei, cara, eu fracassei onde eu nunca poderia ter fracassado como mãe. E eu voltei chorando aquele dia para casa, assim. Foi uma sensação que eu não desejo para ninguém. Porque eu sei como estava o meu coração na expectativa para buscá-la. E aí, naquele dia, eu falei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu perdi o coração das minhas filhas. Foi nesse momento que eu entendi que eu perdi o coração das minhas filhas. E aí, eu precisei rever algumas coisas na minha vida. Foi quando eu abri mão de ser CEO da empresa. Foi todo um processo que Deus me pediu mesmo. Foi uma experiência com Deus, em que Ele me pediu. E eu teimei para entregar. E eu ganhei um burnout nessa briga com Deus. Porque tinha algumas coisas desajustadas, sabe? De perder o coração das minhas filhas, de eu ver que eu precisava ter mais tempo com elas e eu não estava tendo. E aí eu tomei a decisão de abrir mão, sair do operacional, para ter uma vida plena com Deus. Para ter uma vida plena na minha casa. Foi onde eu mudei para Faville, onde a minha vida mudou por completo. E eu me vi no conselho da empresa ainda, empreendendo, mas em casa, com elas, levando na escola, buscando na escola, sem um parente, sem babá, sem rede de apoio nenhuma, sem nada. E eu digo para você que no meu momento de transição, no meu momento de maior dor, foi o momento mais incrível da minha vida olhando hoje. Porque eu pude resgatar o coração delas. Eu pude ser amiga delas, da gente conversando, a ponto de elas brigarem quando eu busco elas na escola para ver qual das duas que vai contar o dia primeiro. E aí a gente ter esse tempo, sabe, todos os dias. E aí eu vi que Deus começou a me mostrar o verdadeiro sucesso. A verdadeira coerência de você ter sucesso na sua casa, para você manifestar isso fora. E quantas pessoas têm sucesso nas suas empresas a custas das famílias? Muitas. A custa do casamento. Muitas. E eu vivi uma linha tênue nesse lugar. E Deus teve tanta misericórdia que Ele me resgatou. Ele me acordou. Ele mostrou para mim o que verdadeiramente importava. E aí eu abri mão do meu Isaac, da posição da empresa, de todo meu orgulho, minha arrogância. Deus me quebrou, me fez eu me sentir um nada, né? E Ele mostrou que não é sobre o que eu faço, sobre quem eu sou nele. E aí foi um processo de, sabe, daquela lagarta virar borboleta. Virar borboleta. E eu fui pro casulo, e eu me vi no casulo, me vi num dia comum. Tá, e isso a gente tá falando quantos anos depois de quando você assumiu a empresa? Foram 8 anos depois. Então, 8 anos, né? A gente ali vivendo desesperadamente para conseguir sucesso, o sucesso que o mundo prega, e deixando de lado o que realmente importa. Quantas famílias não estão se perdendo, quantas mães não estão nesse lugar e ainda não perceberam, quantos filhos, né, estão sendo perdidos, estão tendo a alma machucada, ferida, e amanhã isso vai refletir, né? Que bom que deu tempo de resgatar, de rever. Mas tudo isso precisou de uma decisão, né? De uma decisão que dói, as decisões não são fáceis. Precisou de obediência, de decisão, doeu, não é fácil. Porque aquilo, eu me definia pelo que eu fazia. Qualquer reunião que a gente vai. Quem você é? Exato. Ninguém responde, não, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Não, a pessoa fala, não, eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou... Cara, a gente não é isso. Nós não somos isso. Nós realmente somos quem Deus diz que nós somos. Porque se a gente se define pelo que a gente faz, a gente é levado pelas circunstâncias. Porque aí no dia bom eu me acho maravilhosa e no dia mal eu me acho uma fracassada. E Deus não nos chamou para isso. Por isso que você vê hoje tanta gente com fama, né, muitos influencers, artistas em depressão, porque eles são levados pela opinião dos outros. Um dia ele é um maravilhoso, outro dia vem um hater e acaba com a pessoa. E o emocional dela se baseia o quê? Por aquilo que os outros definem ela, e não por aquilo que ela entendeu que Deus a definiu. Só que é muito fácil às vezes falar, mas quando a gente passa realmente a viver isso e a ter esse entendimento, falar, uau,
Eu sou muito mais do que a minha empresa, do que a minha conta bancária, do que um número. O que eu tenho, ele precisa ser uma manifestação de quem eu sou. Eu não preciso ter para me mostrar. Eu preciso ser e eu manifesto aquilo que eu sou através das coisas que eu tenho, que eu possuo. Sim. E eu passei por essa transição de uma forma muito profunda. E nisso a arrogância foi embora, sabe? Aquele senso de, não, eu sou boa no que eu faço, foi embora. Eu me senti assim, nada, gente, nada. Eu vi que eu tinha muito que aprender, eu vi que o universo é tão grande e que tem pessoas tão maravilhosas no mundo e que eu tenho tanto que aprender com elas. E aí Deus foi me colocando, sabe, num lugar que eu creio de humildade, que né? precisava entrar. Mas eu fui quebrada. No meio do caminho, eu machuquei pessoas ali como empresária, por não comunicar o senso de propósito. Eu perdi funcionários por tão pouco dinheiro, fui traída por pessoas, mas porque eu também entendo que eu errei no caminho. Mas quando o propósito me encontrou, e quando eu pude comunicar para as pessoas esse propósito, para quem trabalha comigo, para quem está do meu lado todos os dias, aí as coisas realmente mudaram. E aí eu não perco mais funcionários por X reais. Sim. Eu já não, sabe, já não passo mais por coisas que às vezes eu passei por ego mesmo, meu, por inocência, até por não comunicar o que era mais importante. Sim. E Mas aí é o ego, né? De eu posso, eu tenho, hoje eu faço, a empresa é minha. Hoje eu vejo uma vida mais equilibrada. Hoje eu vejo ponderando a importância, sabe, da família, da casa, do marido, mas também de ter sim bons negócios. Hoje eu coloquei um post nas redes sociais falando assim: como separar Deus dos meus negócios, sendo que os meus negócios precisam honrar a Deus. E as pessoas falam essa questão do secular e sagrado. Eu não misturo emprego com igreja. Gente, ninguém está falando aqui sobre igreja, é sobre aquilo que você acredita. É sobre a sua fé. Não tem como você parar quem você é. Não tem como você separar o que você crê. Não, e Deus, ele tá em tudo. Como é que você separa? Nos negócios, Deus não tá. Mas, né, a hora que eu vou deitar, eu quero que ele esteja ali comigo na minha cama. Obrigada, Senhor. Mas amanhã, quando eu levantar e for para a empresa, o Senhor fica aqui, que eu vou comandar sozinha. Exato. Não tem essa questão do dualismo, do secular sagrado. Eu tenho vergonha, o que vão pensar. O que ele vai pensar? Sim. E aí eu trouxe, sabe, desde que a gente começou com os devocionais, com os momentos de oração, com algumas práticas no dia a dia ali na empresa, como isso tem mudado o dia a dia, o ambiente, os desafios de você estabelecer o reino aonde você está, com a identidade que Deus te deu, manifestando aquilo que você acredita, respeitando a crença de qualquer pessoa, mas com posicionamento do que eu creio, do que eu manifesto. Então, os meus produtos, a minha empresa, tudo onde eu colocar as mãos precisa manifestar aquilo que eu creio que é o reino. E isso, para mim, essa jornada, essa maturidade, esse posicionamento ao longo dos anos, eu vi que ele tem mudado todo o jogo, porque nunca é sobre faturamento. Faturamento, ele é uma métrica de vaidade. É um número. É sobre quantas pessoas você tem alcançado com o que você tem feito, quantas vidas, de fato, você tem mudado. Né? E eu tenho visto cada vez mais isso crescendo, se expandindo, e isso é o que tem feito sentido, sabe? Para eu tirar o pijama todo dia, eu acordar e eu falar: uau, Deus tem sonhos maiores para mim. Tem pessoas a mais para eu impactar. Eu quero ser usada, gasta por Ele até o último suspiro de vida. Eu não quero ter uma visão míope de futuro. Eu não quero ter uma visão tão menor, tão embaçada do que Deus tem, porque Ele só precisa de um disposto. E a minha oração é: Deus, eu quero ser essa disposta, eu quero ser essa pessoa para fazer essa diferença. Com uma pessoa que eu fale hoje, com uma oração que eu faça, com uma palavra que eu libere, com um post que eu faça nas redes sociais, com um podcast que eu faça. Se uma pessoa for impactada, eu sei que é uma gota a mais de tudo aquilo que o Senhor tem para entregar. Uma empresária impactada, né, tá? Uma empresária que está perdendo a sua casa, que está perdendo seus filhos. Um empresário que olha e acha que a empresa dele é tudo o que existe, né? Um empresário que não enxerga além do que ele faz, porque você não fabrica materiais pedagógicos, você muda a vida das crianças, o modo de pensar, o modo como elas enxergam aquele assunto, né? Quantas crianças não querem nem ver matemática e elas precisam da matemática, porque é o que a sociedade impõe, não é a educação atual, elas
precisam disso. Então, quantas, a partir do momento que um empresário olha para sua empresa de uma forma diferente, enxerga o propósito, quais são as vidas que eu estou impactando através da minha empresa, através do que eu entrego, do que os meus funcionários estão gerando, tudo além. muda a empresa, muda a sua casa, muda a sua mente. Algo que você falou que tem tudo a ver, uma outra chave que virou, né? É muito além. Quando que realmente eu comecei a me posicionar com relação a essa crença, ao dia a dia do trabalho, de forma intencional? Eu li um livro, Camila também leu, inclusive foi ela que me indicou, chamado Assuma Sua Missão. E esse livro, eu posso dizer que ele mudou minha vida, Camila. O Assuma Sua Missão mudou minha vida porque eu pude entender que por uma vida toda eu estava hesitando tomar um posicionamento porque eu não tinha entendido o meu papel. O meu papel no reino. Eu achava que eu era uma empreendedora que pregava a palavra. Então, como empreendedora, eu empreendia. Quando eu tinha oportunidade, num culto ou para alguém, num cantinho, eu ia lá e eu pregava a palavra. E aí, lendo o livro Assuma Sua Missão, a autora, a Bethany, ela conta que ela era uma líder de louvor. E quando ela achava que ela sentia um fluir do Espírito, ela profetizava e liberava as canções. Ela é da Bethel, né? Muitas pessoas conhecem, muito famoso no mundo. E aí ela falava que ela tinha que sentir o fluir para ela liberar palavras proféticas na adoração. Até que ela entendeu que ela não era uma líder de louvor que profetizava. Ela era uma profeta que liderava o louvor. Sim. E aí, quando ela entendeu que como profeta liderando o louvor, qualquer coisa que ela abrisse a boca dela, era algo que Deus poderia fluir e curar pessoas. E isso mudou a forma de ela conduzir e o ministério dela explodiu. E aí veio no meu coração, Camila, de um jeito avassalador. Deus falando comigo, filha, você não é uma empresária que prega, você é uma pregadora da palavra que empreende. E quando eu tive esse entendimento, e esse entendimento ele tomou vida em mim, tudo mudou. Tudo mudou. Eu parei de ter ressalvas para pregar, eu parei de ter ressalvas para ministrar, para falar de Deus de uma forma mais aberta, porque hoje eu estou como empresária, mas eu sou uma pregadora da minha missão. Eu sou uma pregadora que empreende. Foi aonde nasceu o romper, foi onde começou a nascer as coisas, porque eu tive esse entendimento. Então, né, para quem está assistindo a gente aqui, será que você está com alguma posição invertida? Está hesitando, no modo de espera, esperando habilitação, sendo que, na verdade, o que Deus espera é desenvolver habilidades em você? Porque, às vezes, assim como aconteceu com Davi, ele foi ungido, mas ele não foi habilitado. Sim. Ele precisou desenvolver habilidades ao longo de 16 anos para, aí sim, ele governar Israel. Sim. A mesma coisa José. Ele desenvolveu habilidades de governo para ele governar e ser habilitado. Sim. E às vezes a gente espera uma habilitação para aí sim desenvolver habilidades. E esse dia nunca chega. Exato. Você sabe que esse ponto do livro foi o que mais me impactou. Porque ela fala, e eu podia ver ela falando, tudo mudou. Ela fala isso no livro, e tudo mudou quando eu tive esse entendimento. Isso é real. E é muito real. Sabe que eu tenho, né, algumas palavras, algumas profecias que a gente vai se preparando, e uma delas seria essa questão de pregar, de caminhar nessa área ministerial. E aí, o que eu ficava esperando? Que eu fosse pregar em uma igreja, porque as profecias eram, você vai caminhar, né, no mundo empresarial com a mesma autoridade que você vai caminhar no mundo, ou melhor, você vai caminhar no mundo ministerial com a mesma autoridade que você caminha no mundo empresarial. E aí eu ficava esperando pelo momento de pregar em uma igreja. Enfim, esse momento chegou. Há 2 semanas atrás, eu fui convidada para pregar em uma igreja, primeira vez. Gente, vocês não sabem, eu fiz Deus, agora chegou a hora, eu não acredito. Aí eu orei, eu chorei. E aí eu cheguei lá na igreja, é uma igreja muito especial. Elas estavam no dia que a Chantel foi. São 4 filhas, a mãe e o pai. É uma igreja muito especial, de uma família muito abençoada. E aí eu não aguentei, eu conto os testemunhos, eu não guardo pra mim. E aí eu falei, gente, vocês estão sabendo que aqui é a primeira igreja que eu venho pregar? Quando acabou, depois que eu terminei, que elas vieram me abraçar, obrigada por ter vindo. Eu falei, vocês estão sabendo, eu quero agradecer, porque vocês abriram as portas e tal. E eu fazendo uma festa.
E aí elas ficaram felizes. Mas a questão é que depois Deus falou assim pra mim: escuta, você estava esperando uma igreja para você começar sendo que você tem as redes sociais e você pode falar o dia inteiro da minha palavra. Você já faz sem isso? pedir permissão, sem esperar por um convite. E você já faz isso. Era o que ela fazia. Ela já profetizava, mas ela não tinha se colocado nesse lugar. Exato. E às vezes Isso ela mudou. hesitava a profetizar de forma intencional, porque ela achava que tinha que ter o momento certo para aquilo. Agora, Exato. quando ela entendeu que ela já era aquilo, ela sabe que em todo tempo ela poderia fazer. E isso Exato. é libertador. Exato. Então, a mesma coisa, em todo tempo eu posso pregar. Em todo todo momento, aonde eu for, com quem eu for falar, nas redes, no trabalho, na empresa. Eu não, sabe, tira a capa de empresária. Eu sou a empresária, mas eu estou, na verdade, empresária. E eu sou uma pregadora. Então, esse entendimento fez com que eu me tornasse uma pessoa mais leve. Sim. Foi com que eu assumisse a capa de quem eu sou e falasse, não, Deus, está tudo certo. Desenvolve as habilidades. E a habilitação, ela vai chegar e eu estou no caminho preparada. Eu estou exercitando isso no caminho. E sorte é quando a sorte é quando a situação te encontra preparado, né? A oportunidade te encontra preparado. Sim. Então, eu tenho vivido nesse lugar e tem sido uma estação que eu tenho acessado coisas que eu nunca imaginei acessar, tanto em Deus, quanto em ambientes, quanto em mesas, contatos, porque aí a unção, ela atrai. E aí, quando você começa a andar na sua posição, ou seja, onde Deus te chamou para andar, você flui. A unção passa pelo dom. Então, você começa a fluir e a unção atrai. Atrai conexão, atrai as pessoas e tudo começa a mudar. Sim. Então, assim, essa chave, esse posicionamento... Aumenta o favor, né? Exato. Não tinha como eu não compartilhar com vocês hoje, Sim. porque tem sido um óleo fresco, um óleo novo sobre a minha vida e está disponível e acesso para todo mundo. Para todo mundo. Eu quero falar do método romper, mas antes eu queria falar algo. Você falou, né? Agora eu tô muito mais leve. E aí, quando eu te conheci há uns 2 anos atrás, eu via muita força, uma mulher extremamente forte. E aí hoje eu vejo essa força, mas eu vejo uma leveza com essa força. Eu vejo um posicionamento diferente. E são só 2 anos, né, Tássia? 2 anos é pouco tempo. O que são 2 anos? Mas são 2 anos se permitindo ser quebrada, né? Se permitindo ser trabalhada. Quebrada. E hoje eu olho e eu vejo uma leveza. Aquela força, ela continua. Eu percebo que você é forte, é posicionada, é corajosa, é valente, avança, rompe, né? Rompe barreiras, enfim. Mas é com uma leveza muito maior. É porque eu parei de lutar com a força do meu braço. Eu parei de brigar com eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu tenho que resolver, eu aconteço, eu sou. Sim. Eu entendi que sem ele eu não sou, eu não faço, eu não aconteço, não é sobre mim, é sobre outras pessoas. Para que eu faço o que eu faço? Se não tem outras pessoas envolvidas, qual é o sentido? Não é para mim, não para em mim. Sim. É para outros. E aí eu comecei a olhar e falar, nossa, eu estou levando a vida de uma forma pesada, me cobrando muito. Não era nem alguém que me cobrava muito, queria ser perfeita, queria fazer tudo ali, sabe? Sim. E aí eu comecei a entender, eu falei, Deus... Veio a pandemia, mostrou para o mundo inteiro que a agenda é tua, o planejamento é seu. Eu era louca do processo, louca do planejamento. Chegou um ano que Deus falou para mim, não vai fazer plano nenhum. Quase morri. E como assim, Deus? Todo mundo, os gurus, a galerinha toda fala que eu tenho que fazer planejamento da minha empresa. Como que eu não vou fazer planejamento? Sim. E foi o ano da pandemia. Deus não adiantava planejar nada. E aí eu vejo, sabe, o cuidado de Deus. Então, eu permiti ser quebrada, ser moldada mesmo, quebrada no orgulho, me sentir um nada, estar num dia comum, numa vida comum, ali escondida, como se ninguém me visse. Sim, dentro de casa, cozinhando ninguém me ajeitando visse ali. precisava. Aí eu olhava e falava, meu Deus, eu tinha pavor desse lugar, porque eu trabalho desde os 14 anos de idade. E eu não tinha nem assunto, às vezes, com mulheres mesmo. Eu ia em reuniões, eu queria ficar ali no grupo dos homens. Conversando, não queria estar ali com as mulheres porque eu não tinha nem assunto para conversar. E aí eu tinha até um pré-conceito. Quando eu conhecia, às vezes, a esposa de alguém que não trabalhava, eu falava, vou conversar o quê com ela? Olha isso. Olha, né, o que estava por trás, né? Orgulho, né? Arrogância nossa. Como se você se sentisse melhor. Até eu me colocar nesse lugar.
E eu vi como especial e quantas coisas Deus me tratou nesse lugar. E como eu precisava. E como, às vezes, quem está nesse lugar tem sido muito mais pleno e trabalhado em Deus, entre outras coisas que eu não estava e eu não enxergava. Sim. Então, quando você começa a olhar para os outros com mais empatia, quando você consegue se relacionar com o outro, quando você entende que nada que você fizer com a força do teu braço vai mudar a história, assim, quando Deus resolve falar, e aí, você vai entregar? E aí você começa a ser mais leve. Então, eu tenho percebido, eu tenho sido mais esticada. Os meus desafios, eles têm sido mais intensos. Só que eu tenho buscado levar isso com mais leveza, porque hoje eu entendi de fato quem eu sou, porque as métricas hoje já não me definem mais. Antes as métricas me definiam. Então, eu precisava mostrar a força. E aí aí a gente chega aqui, né? Do porquê esse podcast chama Verdadeiramente Livres. Enquanto você faz com a força do teu braço, você tá preso ali no eu posso, eu faço, eu vou fazer, eu vou resolver a todo custo. E de repente você fala, não faço nada. Eu não ele quero. Me ajuda, é ele que faz. Eu sou Deus, eu sou livre, o Senhor tem liberdade aqui. E vamos. O tema agora para mim tem sido, eu não quero andar mais em performance, eu quero andar em unção. Amém. Porque por muitos anos, eu sei que eu carregava a unção, mas eu andava por performance. E hoje eu quebrei a performance na minha vida. Falei, não é mais sobre performance, é sobre unção. Então, eu tenho saído, sabe, de um lugar de performance. Sim. Quando eu vejo que eu quero entrar num lugar de performance, eu me quebro de novo, eu volto, eu falo, não, Deus, esse é um tempo de andar em unção. Tem lugares, tem pessoas que te acionam esses gatilhos, né? Eu percebo que tem pessoas que acionam esses gatilhos em mim, a pessoa que tá fazendo muito, e aí às vezes eu olho e começo a me cobrar, nossa, eu sempre fiz tanto, e de repente eu acalmei, aí eu olho para Deus, não, eu tô onde eu tinha que estar agora, exato, nessa calma, nessa leveza. É isso. E agora, frutificar. Vem aqui, conta pra gente sobre o método Romper. O que é o método Romper? Como que ele nasceu? Enfim, conta tudo pra gente do método Romper. Gente, o método... Depois a Tá vai deixar aqui o Instagram, tudo, pra vocês se inscreverem pra próxima turma. O método Romper foi uma surpresa na minha vida. Eu conheci uma pessoa muito especial, né, que ele é especializado em métodos, o Ramon do método. E ele é um amigo querido, e um belo dia ele falou assim, Thalita, eu tenho seguido suas redes sociais, eu tenho visto seus conteúdos, é tudo autoral? Eu falei, tudo autoral. Eu sou meio bagunçada, não sei fazer, né? Não é bonitinho minhas coisas, mas eu escrevo tudo isso aí. Ele falou assim, Thalita, você tem uma mensagem incrível, você já pensou em fazer um método? Eu falei, não, nunca pensei em fazer um método. Ele, vamos conversar. E aí, nessa conversa com o Ramon, ele conversou muito comigo sobre, você tem qual é a sua mensagem? Presta atenção nisso que eu vou falar. Qual é a sua mensagem? O que você carrega? Eu comecei a disparar para ele um monte de coisa. Eu gosto de falar sobre empreendedorismo, do reino, sobre mente de governo, coração no reino, a diferença. Eu comecei a trazer para ele todas as mensagens que eu carregava e ele me fez umas 5 perguntas e foi puxando de mim quais são as suas verdades para a gente pensar em algo que faça sentido para você. E aí eu fui contando para ele, ele olhou para mim e falou assim, você já parou para pensar que das 5 perguntas que eu te falei, você falou a palavra romper por mais de 10 vezes? Aí eu falei, não. Aí ele começou a falar, olha, uma mente de governo e um coração no reino tem a ver com romper, sair de ambientes tóxicos tem a ver com... Aí ele começou a me trazer tudo que eu havia falado para ele, de mensagens que eu carregava, até então era uma colcha de retalhos. Porque às vezes a gente vai trazendo vários temas, vários textos. E para mim era uma colcha de retalhos. E ele conseguiu concatenar todas as minhas mensagens num tema central, como se fosse um guarda-chuva. Porque tudo, absolutamente tudo que eu faço tem a ver com romper. Tudo. E aí, quando ele falou aquilo, é como se ele me organizasse por dentro. Quando eu parei, eu olhei e falei, meu Deus, faz sentido. Romper é a minha mensagem. Romper é a minha vida. Porque tudo que eu fiz até hoje tem a ver com romper. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu descobri essa verdade sobre a minha vida, e agora? E aí a gente passou um final de semana numa chácara, na nossa chácara, fizemos uma imersão ali, e naquele final de semana ele começou a me perguntar tudo sobre romper. Camila, Thalita, o que é romper? O que não é romper? O que é um falso romper? Cada letra do romper significa uma estação e uma fase da jornada do romper. É muito poderoso. E aí eu fui falando, eu sei que chegou uma hora... Tava ali eu, César, Ramon e a esposa ali, todo mundo chorando aos prantos. Aí eles olharam assim para mim e falaram, cara, nós vamos ser o primeiro a romper com isso aqui. O que é isso que você está falando? E o que aconteceu? Eu vi que não fui eu, gente. Deus me tomou
naquele final de semana. Foram mais de 15 horas de áudio. E aí isso transformou no método, né? Foram mais de 15 horas de áudio, que depois eu escutando o meu áudio, eu não acreditava que eu falei aquilo. Olha. Tipo, Deus me tomou, Ele me entregou algo único. Eu não vi em um lugar, eu não estudei em um lugar, é a minha vida. O método Romper, ele tem 3 pilares, que é o conhecimento bíblico, Tá. a base bíblica, desculpa, o conhecimento empírico e a comprovação científica. Tá. Então, ele é um método muito, muito embasado. E o método Romper é a minha história de vida, é tudo aquilo que eu vivi, é tudo aquilo que eu venci. Aí eu utilizo a palavra de Deus para reforçar, porque não é sobre uma pessoa, não é uma doutrina, mas é sobre, olha o que Deus fez e o embasamento bíblico nisso e cientificamente também mostrando as barreiras do romper, como que o nosso cérebro funciona, né? Cientificamente aquilo que faz sentido do porquê algumas decisões. Então, ficou uma ferramenta muito poderosa, Camila, e nasceu de uma forma muito orgânica, nasceu de uma forma viva, sem ser forçado, brotou do coração de Deus. E eu fiquei assustada, porque eu falei, não fui eu. E aí, beleza, o Ramon fez um método, tal, ficou lindo. Eu falei, meu, né, eu toda vez que eu lia, eu ficava meio passada, mas eu não tinha noção. Eu falei, vamos fazer o método. Sim. Aí fizemos a primeira turma do método Romper. Gente do céu, o que foi essa primeira turma? Quantas pessoas, tá? Fiz para 70 pessoas, porque foi no nosso auditório. Olha, 70 pessoas. Gente, mas pro primeiro, tá? Foi poderoso. Meu Deus, eu escuto testemunho até hoje. Sabe o que é uma pessoa chegar na imersão com uma visão de futuro e ela sair 2 dias depois mudando a visão que ela tem do futuro da vida dela? Olha. Isso é muito poderoso. Ela entendeu que realmente ela estava com uma visão míope. E ela saiu com uma visão totalmente diferente. Então, o poder, sabe, disso, a forma que impactou a vida das pessoas ali, eu fiquei muito... eu fiquei passada, na verdade. Eu fiquei assim, eu não tinha dimensão de como isso refletiria na vida de outras pessoas, porque afinal muitas coisas eram também a minha vida. E aí eu vi que Deus me preparou para um tempo como esse. Ele escreveu a minha história para um tempo como esse, para liberar algo tão poderoso nesse método, sabe? E aí o método Romper nasceu. Aí o próprio pessoal da imersão me pediu a mentoria. Eu falei, gente, não tem mentoria. Não tem, eu estou fazendo a imersão. E aí eles pediram, Camila, a mentoria. E a mentoria nasceu assim também, orgânico. Eu falei, gente, eu não tenho mentoria. Vocês estão querendo mesmo a mentoria? E aí eu lancei 20 vagas, porque eu iria ter uma reunião, era online, uma presencial em casa. E das 20 vagas, fechei as 20 vagas. Olha. Assim, sabe? Então, foi uma coisa que eu não... Você vê como não é a nossa agenda mesmo, é a de Deus. Não tem. E como é no tempo dele, como ele prepara para você, nesse tempo, e aí assumir. Nasceu Romper. Vai ser agora a segunda turma, 23 e 24 de agosto. E eu estou muito feliz, porque hoje eu entendo que eu estou aonde eu deveria estar, proclamando a mensagem que ele colocou no meu coração com muita autoridade, com muito temor. E eu vi o quanto que isso impactou as vidas que estavam ali, os testemunhos foram muitos. E como uma libertadora mesmo, sabe? Libertando uma mentalidade de muitas coisas. É muito profundo. Sim. E aí, assim, eu tô como quem sonha, né? Vivendo, entendendo essa minha nova fase, meio assustada ainda. Com tudo que Deus está fazendo. Conciliando empresária, raiz de indústria, processo, aquela loucura de empresa mesmo ali com tudo, mas ao mesmo tempo num caminho totalmente novo, desconhecido para mim, mas com um propósito, né, incrível também de mudar o modo de pensar de adultos, assim como a gente faz no MMP, agora nesse tempo no Romper. Então eu vejo Deus mudando a movimentação, o vento na minha vida novamente. Com o mesmo propósito, mudando a propósito. mentalidade. É isso. Agora com adultos. Gente, é lindo ver. É lindo ver, é muito impactante quando a gente tem esse olhar, né? Porque muitas pessoas olham com mais uma fase. Agora tá. Antes a Thalita fazia isso, agora a Thalita tá faz dando aquilo. Curso lá. Tá dando curso lá. Tá dando curso lá. Mas não é isso, né? Quando a gente tem essa visão mais acertada das coisas, né? Esse olhar mais parecido com o que Deus olha, a gente vê a mão dele, a gente vê o que ele tem feito. E eu vejo que é uma mensagem para empresários e líderes. Então, Deus me colocou no universo empresarial, eu sou empresária, mas Ele me colocou para falar com empresários, homens e mulheres, para falar com pessoas que têm as suas dores ali nos seus negócios e têm muitas questões
que às vezes não rompem, às vezes são muito bem-sucedidos na empresa, mas estão com problemas familiares, às vezes são bem-sucedidos na empresa, mas não rompem no ministério, têm um chamado em Deus e não rompem, estão numa igreja tóxica ou estão debaixo de uma liderança narcisista e não entenderam. Então, são pessoas tão esclarecidas em um lado, mas tão presas em outro. Aprisionadas. E quando a gente começa a trazer a consciência, isso é muito poderoso. Então, eu estou muito feliz com essa fase, com aquilo que Deus entregou nessa estação. Falei, Deus, eu já não sei mais nada, eu não sei mais nada. O controle já não é meu mesmo, eu já entendi. Mas é lindo o que ele tem feito, porque não é sobre mim, gente. Não é a Thalita, não é o método da Thalita, é o método que ele me emprestou para eu ser boca e poder libertar outras pessoas, sabe? Então, Amém. por isso que eu tenho a certeza, assim, que é poderoso, porque não se trata de mim. Sim. E aí tem sido lindo. Eu lembro que há 2 anos atrás, quando você chegou no Life, né? Você falou para mim assim, agora a gente mora aqui, né? Onde a gente está morando. E eu quero tentar levar algo para esses empresários, porque muitos deles têm apenas dinheiro, né? São tão pobres que só têm dinheiro. São tão pobres que só têm dinheiro, né? Podia encher uma casa inteira dessas gigantescas, dessas mansões que a gente tem aqui de dinheiro, mas a pessoa só tem isso. É isso. E aí Deus tem me permitido acessar esses lugares, essas pessoas, porque às vezes eles não escutariam uma outra pessoa, mas quem sabe, uma vizinha, é um empresário, está no mesmo momento. A vizinha mora no mesmo lugar. Deixa eu entender, nossa, você é diferente, você carrega uma coisa diferente, eu quero te ouvir. Sim. E aí é a semente ali que é plantada e tudo muda. Então, eu tenho visto assim, eu brinco, né? Eu falei, Deus me colocou nessa estação para ser uma sniper do reino. Então, uma pessoa dessas, com o entendimento de quem é, faz um estrago no inferno. E arrasta muitas pessoas, muitas pessoas. Então, quando você entende, né, aquelas pessoas certas que você impacta, ela é um líder e ela tem esse poder de influenciar a muitos, a milhares, a centenas. E eu creio que Deus me chamou para isso, para preparar esse caminho, para ser essa pessoa, para lhe apresentar, né, a palavra, o evangelho, levar na igreja, no ministério. E hoje eu gravei o devocional falando sobre a voz, João Batista. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou qualquer outro profeta que vocês estejam esperando. Eu sou uma voz que clama no deserto, uma voz que anuncia que ele está voltando. Ei, chegou, o Cordeiro de Deus chegou, né? Eu sou essa voz. E é interessante você falar isso, porque ultimamente eu tenho falado isso para Deus também. Deus, eu quero ser a voz. Eu sou a voz. E é o que você tem se colocado, tá? A voz. Eu não preciso ser o que faz o gol. Se eu for a treinadora e ajudar aquele que fez o gol, eu estou muito feliz. Sim. É sobre você preparar o voo do outro, sobre você potencializar outras pessoas, sobre você ativar sementes, desentulhar poços. E isso é muito poderoso. Eu não preciso ser a protagonista. Eu quero ser o agente de transformação de alguém. Se Deus quer me usar da forma que Ele quiser me usar, se Ele quer soprar o nome, está tudo certo. Mas eu já não sinto mais hoje essa necessidade, porque eu entendi, eu só preciso ser uma voz. E quem ouvir e manifestar vai ser muito maior do que eu, vai fazer muito mais coisas do que eu. Se eu participei do processo de transformação dela, eu já estou muito feliz. Falar, uau, olha, essa pessoa aqui que está rompendo, eu tive um dedinho, um pezinho aqui, ó, que coisa linda de ver. E agora, né, com essa questão do romper, hoje mesmo eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram. 3 das mulheres que fizeram o romper, elas se juntaram e elas estão fazendo uma live às 3, uma vez por semana, sobre o caminho do romper. Olha! E elas estão manifestando o que elas aprenderam no romper para outras mulheres em live. E eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa delas, porque gente bem resolvida quer potencializar o outro. Não é uma competição, é uma coopetição. E aí eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Falei, meninas, voam, falem mesmo do romper para todo mundo, manifestem quem vocês são. E eu vejo elas desabrochando, elas nunca fizeram lives. Olha. E elas estão fazendo, sabe, para poder colocar isso para fora. Isso mudou tanto a vida delas, sabe, que elas querem falar. Sim. E eu falei, uau, eu tenho um pezinho ali, ó, eu tenho um dedinho meu, minha discípula. E isso me alegra o coração. Muito legal, muito legal. Tá, pra gente finalizar, fala pra gente o seguinte, 3. Vamos lá, olha. 3 conselhos para quem deseja romper ainda em 2024, porque nós só estamos no meio do ano. Sempre é tempo. Sempre é tempo, ainda que fosse dezembro, né? Enfim, 3 conselhos. Identifique se o ambiente que você está hoje
é compatível com os planos e as promessas que Deus tem para você. Se as pessoas que estão ao seu redor, quando Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, elas celebrariam, elas não suportariam. Então, a primeira coisa é identifique os ambientes em que você está, se faz sentido ou não para a próxima estação. Um outro conselho é faça essas perguntas que eu comentei durante todo esse podcast. Você não é aquilo que você faz, você é aquilo que Deus diz que você é. E começa a buscar esse entendimento. E a outra questão para você romper é sua visão. Qual que é a sua visão de futuro? Será que você não está com uma visão míope de futuro? Será que a sua visão não está muito pequena em relação ao que de fato Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa? Então, quando a gente tem noção da visão, eu coloco o romper, trazendo essas 3 dicas aí, como um grande quebra-cabeça. Você só monta o quebra-cabeça grande de 2.000 peças, 4.000 peças, se você tem noção da imagem que você vai formar. E a nossa vida é a mesma coisa. Se eu não tenho visão, ou se eu não tenho uma visão clara, eu não consigo montar o quebra-cabeça das peças da minha vida. Sim. Então, reveja a sua visão. Reveja aquilo que de fato você tem para o seu futuro. Para que você use as peças certas para montar de forma intencional aquilo que você está vendo, aquela palavra, aquela promessa. Então, chegou a hora de pedir para colocar os óculos de Deus, se movimentar para ambientes que são necessários se movimentar. E muitas vezes sair de lugares, sair de ambientes, entender quem você é. E aí sim, com a visão clara, você vai romper. Uau, gente, eu não falei que ia ser forte, que ia ser forte, Brasil. Ah lá, tá vendo? Vai forte, Brasil. Tá, parabéns, muito feliz com o que Deus tem feito, muito feliz de você ter se colocado nesse lugar, porque Deus sempre quer fazer. Mas a gente é um pouco teimosa às vezes, né? Às vezes a gente dificulta, atrasa um pouco, enfim, né? Sei como é. Sabe como é, né? Então, muito feliz que você esteja nesse lugar e que Deus esteja fazendo tanto por você e através de você, né? Então, que Deus abençoe, que Deus multiplique mais e mais a sabedoria, né? Que Deus te faça romper mais e mais barreiras. Enfim, e que você contribua mais na vida das pessoas para que elas rompam também e que esse seu método seja um sucesso. Amém. Mais e mais. Amém. Deixa o seu @ para as pessoas te seguirem e para elas virem lá na bio. Não tem o link do romper, tudo direitinho? Isso, então deixa o seu @ para o pessoal saber. Bora lá, método romper a gente tem 23, 24 de agosto. E o meu @ é @ThalitaMazzi. Estejam comigo lá no dia a dia. Se você quer ouvir uma palavra de empreendedorismo com visão de reino, à luz ali da Bíblia, vamos junto. Amém. Obrigada, tá? Camila, obrigada. Foi uma honra, um prazer. Eu amo que você carrega. Amém. Estar aqui hoje com você, para mim, é uma alegria. É muito bom. Quando a gente está com quem a gente gosta, flui. Então, isso para mim a gente nem deu tempo, é tão gostoso. Já acabou, gente, acabou. Já acabou. Gente, que bom que vocês estiveram aqui. Esse foi mais um episódio. E a semana que vem a gente tem mais. Um beijo. Tchau, pessoal.